Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme estar comunicando com você que está aí do outro lado da tela, seja do seu computador, do tablet, aonde você quer que você esteja, no celular, assistindo através do nosso canal. Nosso primeiro episódio do podcast Conexão D, Conexão com Deus. Diretamente dos estúdios da IEQ Vila Nova, na Rua Bahia 498, no bairro Vila Nova, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná, para o mundo inteiro. Esse podcast que inicia hoje, eu tenho certeza que muitos convidados estarão com a gente, trazendo uma história de vida, falando um pouquinho do que Deus tem feito na vida deles. E hoje nós vamos começar, e não poderia começar diferente, né? Nós queremos trazer aqui a nossa primeira convidada, Pastora Isolete. Ela que iniciou essa obra muitos anos atrás, ela já vai falar sobre isso, mas é uma pessoa de muita fé, uma guerreira, uma mulher de muita unção, usada pelo Senhor e que tem abençoado muitas vidas aqui na cidade de Francisco Beltrão. Quero desejar as boas-vindas, Pastora Isolete, dizer que é um prazer estar aqui à frente do podcast Conexão D. Eu que sou seu filho na fé, né? Já há muitos anos caminhando junto. Temos muitas histórias para contar, mas a pastora hoje vai trazer a história como se iniciou a obra, que antes era a 7ª Igreja do Evangelho Quadrangular e hoje é IEQ Vila Nova. Primeiramente, seja bem-vinda, pastora, tudo bem? Tudo bem, obrigada. É um prazer estar aqui, e principalmente por ser a primeira entrevista, primeiro podcast. E é um prazer falar do amor de Deus, de tudo que Ele fez, do que Ele é em nossas vidas. E estou aqui à disposição para contar um pouquinho da história. Que bom. Vamos começar falando sobre o seu ministério. Há quanto tempo a pastora está ministrando na vida das pessoas? Eu sei que a pastora começou como obreira lá na igreja do bairro Cristo Rei, né? Conta um pouquinho da história, como que foi o seu encontro com Cristo, pastora. Sim. Eu creio que todo ser humano ele tem uma sede do sobrenatural, uma sede de Deus. E também, no meu caso, né, eu tinha sede do sobrenatural. Desde criança, meus pais não eram muito religiosos, não eram assíduos na igreja que eles frequentavam. E eu, criança ainda, eu ia, né, na igreja sozinha, muitas vezes nas manhãs de inverno, no frio, mal vestida, né, nós tínhamos uma situação precária. E eu já sentia um chamado desde cedo na minha vida. Olha que lindo. Mas, passando o tempo, vem a juventude, vem muitos sonhos, muitas coisas, acabei me esquecendo de Deus e me afastando, né, de querer conhecê-lo. Até que um dia isso despertou novamente em mim. E foi numa ocasião em que, ouvindo a palavra de Deus, onde falava de Zaqueu, quando Jesus, né, fala para Zaqueu que convinha que ele jantasse com ele, eu falei assim no meu coração, né, que pena que Jesus não está mais aqui, e se ele estivesse eu convidaria para ir na minha casa. Mas naquele momento eu senti pela primeira vez, ouvi a voz de Deus, porque dentro da minha mente, no meu coração, no meu espírito, Jesus disse, mas eu posso ir lá hoje. Olha que lindo. E então eu disse para ele automaticamente, no meu pensamento, é lógico, naquela cerimônia que estávamos ali participando, na igreja que eu frequentava na época, eu respondi na minha mente, eu disse, então, Senhor, o Senhor entra na minha casa, entra na minha vida, eu entrego, abro a porta para o Senhor entrar. E foi a primeira experiência. Olha que bênção. Isso com quantos anos? Já tinha 2 filhos, já tinha meus 3 filhos. Tinha 2 filhos, os mais velhos. Isso eu devia ter uns 29 anos, por aí. Foi a primeira experiência mais genuína ali. Sim. Passou mais uns anos e, então, um dia eu já comecei a ter problemas de falta de ar. E era já Deus querendo me chamar, né? Uhum. Porque quando está tudo bem, a gente não lembra de buscar a Deus, né? Aí, quando eu me senti enferma, eu pensei mais, tinha medo de morrer. Então, eu busquei a Deus e eu fui para um retiro. E lá eu conheci o Senhor Jesus. Entreguei minha vida a Ele e prometi a Ele que se Ele me curasse, eu anunciaria o seu amor, a sua graça, a salvação através dEle. Eu doaria a minha vida a partir de então. E foi o que eu fiz. Olha que lindo. Sim. Mais tarde, então, eu conheci, né, na época, eu conheci a verdade, que era Jesus Salvador.
E eu comecei uma busca por um lugar em que eu pudesse anunciar a palavra livremente, que eu pudesse anunciar, porque na igreja que eu estava não tinha isso para as mulheres. Elas faziam, né, parte do trabalho da igreja em outros setores. Mas daí eu descobri a Igreja do Evangelho Quadrangular, que foi fundada por uma mulher e que poderia ali ser obreira, ser pastora. Então, em 1986, eu entrei para a Igreja do Evangelho Quadrangular, onde me batizei. Olha que bênção. E já se foram vários anos, né? A Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Cristo Rei, na época do pastor Carlos, né? Em memória, né? O pastor Carlos foi muito conhecido aqui na nossa região, ganhou muitas almas. Foi o seu pastor, né? Foi meu pastor. Foi o seu pastor. Sim, foi. Ele não me ganhou para Jesus porque eu já vim para a igreja, Sim. porque eu já tinha Cristo e buscava um caminho onde eu pudesse fazer a vontade de Deus e anunciar o Evangelho. Mas ele foi fundamental na minha vida, porque ele me nomeou obreira, ele me nomeou pastora, ele me deu oportunidade no ministério. Que benção. E depois da Igreja do Evangelho Quadrangular do Cristo Rei, como foi a sua caminhada? Quando que a senhora saiu e para onde que a senhora foi até chegar aqui na 7ª Igreja? Então, eu trabalhei 8 anos como cooperadora, né, como obreira da igreja, a primeira igreja do Cristo Rei, ao lado do pastor Carlos, da irmã Cilei, né, pastora Cilei. E eu fiquei ali, até que um dia ele disse que ele queria abrir igrejas em todos os bairros. E, inclusive, nos mandou orar nos bairros, fizemos uma campanha de vários dias de jejum. E nos designou aí no bairro Alvorada. E quando nós estávamos lá, um irmão, eu já sentia de Deus que seria ali a igreja, né? E Deus falou fortemente naquela hora que orávamos pela cidade, pela salvação das almas naquela campanha, para ganhar a cidade para Jesus. Naquele tempo eram poucos evangélicos e havia muito preconceito. Era muito preconceito. Sim. Naquela época. Estávamos orando ali e o lote pertencia ao meu irmão Ademar Musselin, minha cunhada, que hoje são pastores, né? Pastora Sim. Lídia, pastora Ademar. E aí veio, mas ela não sabia disso, né? Que Deus já havia falado no meu coração que ali seria a igreja. E quando nós estávamos orando, veio o irmão Luiz Carlos e ele falou, era um adolescente na época, e ele cochichou no meu ouvido. Eu estava ao lado da Lídia, da pastora Lídia, então moradora e dona do lote, Sim. né? Minha cunhada, meu irmão. E ele disse assim, pastora, onde que você acha que vai ser a igreja no Alvorada, no bairro Alvorada? Eu falei... Fiquei quieta e ele disse, vai ser aqui. Deus me mostrou, nós estávamos orando debaixo de um pé de ameixa. Olha só. E ele disse, vai ser aqui. Eu disse, fique quieto. Não fale nada. Porque a pastora, né, a Lídia está ao lado, deixa Deus falar com ele. Depois, mais tarde, Deus usou de um acidente para falar poderosamente com a pastora Lídia, a pastora Ademar. Então, Sim. na época, não eram pastores. Não eram pastores. E então eu fui nomeada para uma obra nova no bairro Alvorada. Começamos numa garagem, né, na época de propriedade do irmão Vivaldino, da irmã Neuci. E ali naquela garagem nós ganhamos almas para Jesus e então começamos a construção no lote que meu irmão e minha cunhada doaram para a Igreja do Evangelho Quadrangular, onde hoje é a 4ª igreja, né? Mas antes disso, irmão Valdecir, eu fui nomeada pastora por um tempo em Marmeleiro. Ah, em Marmeleiro. Sim, ali tinha meus primos, né, pastor Manuel, que não era pastor na época. O Manuel e a Margarida, que se converteram, entregaram a vida a Jesus, nos batizamos no mesmo dia, né? Então, o pastor Carlos disse, olha, você vai para lá abrir a obra novamente, porque já tinha uma obra antes, e fazia 20 anos que não existia mais a Igreja do Evangelho Quadrangular, que teve uns problemas sérios Sim. na cidade. E ele disse, vai, mas não pense que você vai ficar lá, não pegue muito amor, porque você vai continuar aqui, você vai na segunda-feira à noite, e algum dia que você escolha na semana, mas no domingo vocês todos, inclusive Manuel e Margarida, que agora mais tarde se tornaram os pastores, devem estar aqui no culto. E eu obedecia, eu ia na segunda-feira e na quinta-feira à tarde. E lá também batizei muitas pessoas e quando eu saí de lá, eles estavam formados obreiros e foram nomeados pastores. Já tinha construído a igreja ali onde está agora, perto da rodoviária ali.
no alto ali. Sim. Nós entreguei, então, né, junto para eles, que também eles cooperaram na construção, né, foram fundamentais. Conseguiram muitas coisas junto às autoridades, o prefeito colaborou conosco. E ali, então, eu continuei na primeira igreja e, mais tarde, então, ele me nomeou para pastora na Obra Nova do bairro Alvorada. Que benção. E ali foram quantos anos? Em torno de 7, quase 8 anos. Quase 8 anos. Foi aonde eu conheci Jesus, na quarta igreja do Evangelho Quadrangular, lá no bairro Alvorada, que foi... Muitas vidas foram salvas ali, né? Muitas pessoas que hoje estão também com a gente aqui na IEQ Vila Nova também já passaram pela quarta igreja, né? E foi maravilhoso. Aí depois... Eu já sei da história, né? Mas assim, a pastora depois saiu da quarta igreja, né? Sim, fui embora para São Paulo, para meu esposo, bem dizer, minha família já estava lá. Deixei o apartamento aqui em Beltrão, que nós tínhamos montado, e fui embora. Fui com o coração partido. Foi terrível. Deixar a obra, deixar a igreja, deixar os irmãos, mas fui pela família, da qual você participava conosco lá, e você é um filho. É um filho. E na verdade, deixa eu só abrir um parênteses. Na nossa casa. Morei, pastora, minha mãe na fé, e foi uma mãezona para mim, porque eu tinha 17 anos, foi a primeira vez que eu saí de casa, ficar longe de família, não é fácil. Inclusive, o nome Conexão D tem a ver com isso que a pastora está falando, porque nós fomos embora para São Paulo na época, né, junto com o pastor Júnior, para gravar o CD da banda Conexão D, né, que foi o que a gente viveu um período e caminhou junto, né, na cidade de São Paulo, e por um bom tempo junto, né, participando de cultos em outras igrejas, mas enfim, a história é da pastora e eu quero que ela continue contando, então, esse episódio, essa caminhada de São Paulo. Então, só quem deixa uma obra, deixa a cidade que nasceu, né? Minha mãe, na época, minha irmã, meus irmãos, né? Então, eu fui embora, a minha copastora, que era a Lídia, né, e o Ademar, eram obreiros na época, eles assumiram, o pastor Carlos passou para eles a quarta igreja, onde eles também permaneceram anos ali e ganharam almas para Jesus. E eu fui para São Paulo. E fui, no meu coração, no meu pensamento, eu ia morar muitos anos lá. Então, na viagem, eu quase morri. Me deu um sufoco muito grande, meu sistema nervoso se abalou. Eu cheguei em São Paulo e eu não cheguei a ficar um ano lá. Daí, Deus tinha outros planos. Tinha outro plano. Que plano lindo. E aí, quando eu estava voltando, eu aproveitei o tempo e também para me ocupar, porque estava muito triste para mim lá, sem a igreja. Comecei a fazer a faculdade de teologia no Instituto Teológico do Brasil, de São Paulo, mais antigo. E era quase fim de ano quando meu esposo decidiu voltar, meus filhos ficaram e nós dois voltaríamos, como de fato voltamos. E no último dia de aula, eu sabia que era meu último dia de aula, eu já estava amando a turma, né, meus colegas de aula. Eu não falei nada para eles que era o último dia, mas veio uma moça, né, uma jovem missionária que era do 3º ano de teologia, eu estava no 1º, e eu costumava ir mais cedo, eu gostava de chegar antes de começar a aula, também por causa da hora do rush em São Paulo, né, onde há muito movimento, no entardecer. Então, eu ia um pouquinho antes, e eu cheguei e estava na sala, aguardando o início da aula. Ela chegou e disse: escuta, na minha sala estão estudando para a prova de hebraico, poderia orar aqui por alguém? Daí ela disse: eu sei que tu és pastora, então você poderia orar, me ajudar a orar por essa jovem que está precisando. Eu falei: mas claro, vamos orar. E aí começamos a orar por ela, e no momento que estávamos orando pela jovem, essa missionária, que ela era da África, tinha o pai francês e a mãe africana, e ia agora para Portugal, no final do estudo ali, era novembro, ela se formava e ia para Portugal evangelizar, fazer a obra de Deus. E ela colocou a mão, tirou a mão de sobre a moça que estávamos orando, e impôs as mãos sobre mim e começou a falar numa língua estranha, maravilhosa, começou a orar no Espírito. Quem é batizado no Espírito Santo sabe o que é isso. E quando ela orava assim, ela tirou a mão da moça, sobre a moça, colocou na minha cabeça, começou a orar em línguas, e Deus foi me dando interpretação. E Deus dizia assim: serva minha, filha minha, eu tenho eu até me emociono, eu tenho um grande plano em Francisco Beltrão contigo.
Não tenha medo, não tenhas medo. Eu suprirei todas as tuas necessidades. Eu sabia que eu estava voltando agora, nós estávamos em dificuldade financeira, e eu sabia que dependeria muito da fé e de viver pela fé. E era a primeira vez, porque quando eu era pastora no bairro Alvorada, nós estávamos bem, né, tínhamos um capital bom, uma renda muito boa, não tínhamos problemas financeiros, isso veio mais tarde. E então eu nunca pedi nada, nem a gasolina, nem o dinheiro para a gasolina, nada. Eu não falo isso para vanglória. É porque eu queria doar a Deus as coisas e eu tinha condições. E eu nunca pedi nada, eu fiquei todos aqueles anos, consta em ata, inclusive, que eu não recebia salário, nada, nem ajuda de custo. Pelo contrário, eu era fiel com Deus no dízimo, na oferta, e me sobrevivia muito bem, estava bem. Mas agora, voltando para Francisco Beltrão, já estávamos atravessando uma dificuldade, eu sabia que eu ia viver pela fé. Então, Deus me encorajou pela palavra e garantiu para mim que eu jamais passaria necessidade, mas que Ele supriria todas as necessidades. E posso te dizer que foi com muito amor que eu fiz a obra e Deus supriu de uma maneira tremenda. Glória a Deus. E eu vim, né, na época tinha só um carro daí, meu esposo estava trabalhando como representante, voltamos para o apartamento que nós tínhamos em Beltrão, e eu muitas vezes coloquei o violão debaixo do braço, a Bíblia no outro, e pegava a lotação e ia para todo o canto da cidade para desembarcar aqui na Vila Nova. Aluguei uma peça de 9x9. Dali um mês, Deus disse, alarga a tua tenda, usou a vida de um pastor que veio de fora, e mesmo sendo um lugar pequeno, 9x9, imagine, né? Sim. Cabia o quê? 70 pessoas no máximo. Mas ele disse, eu quero ir aí te abençoar. Na época, né, a frequência era de 30 pessoas, fazia um mês e meio, um mês que eu tinha aberto, um mês e pouquinho. Já tinha umas 30 pessoas vindo no culto do domingo. E esse pastor, que já tinha estado conosco no bairro Alvorada, em umas campanhas, ele disse, cadê a pastora Isolete? Ele perguntou para a pastora Lídia. E ela disse, ela abriu uma obra na Vila Nova. Ele disse, eu quero ir lá abençoar. Daí ele ligou para mim, eu falei, olha, pastor, aqui o lugar é muito pequeno, não comporta muita gente, eu sei que o senhor é um pregador, eu sei quando o senhor prega, e daí onde é que eu vou pôr o pessoal, né, se virem, né? Sim. Daí ele disse, mas eu quero te abençoar. Eu falei, então venha. E na primeira noite tinha umas 50 pessoas, porque eu anunciei. Na segunda noite, terceira, aquilo não cabia de gente. Estava cheio. E na segunda noite que ele veio, ele disse, essa madrugada Deus me acordou e disse, fala para minha serva, que ela amplie a tenda, firme bem as estacas, que está escrito em Isaías, se não me engano. Ela amplia a tenda, firme bem as estacas, porque ela vai transbordar para a direita, para a esquerda. Diga para ela. E ele veio e disse, pastor, esse versículo aqui é para a senhora, vai transbordar, Deus vai salvar almas, e a senhora amplia a sua tenda. Eu falei, mas aqui? Ele disse, pois é. Sabe o que eu fiz? Eu, sem ter condições, só pela fé, saí em busca de um lugar maior. E achei naquela semana um lugar que eu estava numa peça de 9x9, ali na frente daquela farmácia ali, que temos aqui na União da Vitória. Sim, na União da Vitória. Eu achei um lugar que hoje fica em frente do Mercado Dia, né? Do Super Dia. Super Dia. Estava desocupada aquela peça, onde hoje tem móveis usados. Sim. Então, aquela peça tinha 9x27, 2 banheiros. Bem maior. E eu, pela fé, assinei o contrato na época. E Deus não deixou faltar nada. Glória Foi a Deus. Maravilhoso. Depois de 3 anos, foi a igreja que bateu o recorde na construção nessa cidade. Falo isso não por orgulho, nem para vanglória. Falo isso para a glória de Deus. Que 3 anos e pouquinho depois, nós estamos aqui com essa igreja, né, não tão grande como agora, mas nós construímos 2 pisos de 12x27. E o acabamento por dentro era excelente. Nós mudamos para cá, só por fora e na área social, né, no primeiro andar, precisava um acabamento. Mas lá na nave da igreja estava muito linda. Deus fez maravilhas. Glória a Deus. Pastora, quando você estava na igreja, eu lembro, ali na União da Vitória, nesse novo ambiente,
eu quero que a pastora me corrija, eu não lembro se a pastora fez um projeto e colocou, tinha uns biombo. Tinha um biombo na porta. Tinha um biombo na porta. Para enxergar para dentro. Exatamente. Ali aconteceram muitas coisas. Uma manhã de oração até pedra jogaram, ainda bem que tinha aquele biombo. Né? Numa madrugada de oração, às 6 da manhã. Então, tinha aquele biombo ali na porta e a frequência foi muito grande. Começou a encher de pessoas, foi maravilhoso. Eu não lembro bem o que você queria se referir. Do projeto, que quando Do a pastora projeto. fez o projeto, nós estávamos naquele local e a pastora fez o projeto da nova igreja, e eu lembro que tinha irmãos que pensavam assim, meu Deus, nós estamos numa igreja pequena com poucos membros e essa pastora quer construir uma igreja de 2 andares, uma igreja da onde que nós vamos conseguir. Sim. Então eu gostaria que contasse um pouquinho sobre esse episódio, porque foi um momento de muita fé mesmo, né, pastora? Nossa, foi você jogar numa piscina sem água. Exatamente. Não, eu fui, inclusive o engenheiro, né, o Posk, que é o sobrenome dele, Eugênio Oposk, ele é engenheiro, né? E quando eu fui lá para fazer um anteprojeto, ele falou, pastora, então eu vou fazer um esboço de uma igreja. Ele fez um esboço de uma igreja de 1 andar, assim, de um modelo tradicional, de uma frente tradicional. Até era bonita, né? Daí eu olhei para ele assim e falei, não, eu quero de 2 andares, de tanto por tanto, e eu gostaria que você fizesse assim, um anteprojeto já para mim expor lá. Ele me olhou admirado, falou, tá bom. E ele fez. E eu coloquei na entrada, né, da igreja lá, depois do biombo. Sim. Eu coloquei ali o anteprojeto e quando os irmãos chegaram para o culto domingo, eu falei, irmãos, eu quero que vocês olhem o anteprojeto da igreja, porque ela vai ser assim. E eu creio que Deus nos dará essa graça. E muitos olharam e pensaram, pastor... Essa pastora é de fé. Está sonhando alto. E foi uma benção. E logo não demorou muito, estávamos já aqui, né? Já com a construção já em andamento. Sim. Terminamos aquela, né? Que era 12 por 27. Compramos... Na época tinha esse lote ao lado, que hoje faz parte, que a igreja foi ampliada, dobrou de tamanho, né? Uhum. Hoje é 27 por 25, glória a Deus, 2 andares, né? Então, mas na época tinha um lote ao lado. E quando foi para... Eu sempre fui meio visionária, sabe? Eu fui visionária mesmo. Quando foi para que sobrou um pouco de dinheiro, nós pensamos, vamos adquirir o lote ao lado, vamos fazer uma proposta. Eu falei, não, irmãos, está muito calor, está ficando muito calor... Está perturbando os vizinhos, o som, tem que fechar a janela. Vamos pôr ar-condicionado? Eles me olharam com... Aquele tempo as igrejas não tinham ar-condicionado. E eu disse, não, nós vamos pôr ar-condicionado, irmãos. Nós precisamos dar conforto para as pessoas. Deixamos de comprar o lote. Né? Não fizemos nem a proposta, não estava à venda o lote. Tinha 2 casas de madeira. E colocamos ar-condicionado. E começou um tempo muito quente, né? Começou a temperatura... E foi maravilhoso. E depois de 1 ano, nós compramos o lote, para a glória de Deus. Foi uma benção. Foi uma benção. Foi uma benção. E hoje, nós estamos aqui, né? Estamos num local muito privilegiado, a igreja glória a Deus. É abençoada, a igreja tem vários membros, nós conversamos com alguns irmãos aqui em off, temos vários eventos que acontecem durante o ano. Estamos vivendo uma nova fase da igreja, que realmente, né, nós temos o lema hoje, apaixonados por almas, que é o nosso maior objetivo, ganhar almas para Jesus Cristo. Eu quero que a pastora fale dessa nova visão da igreja da IEQ Vila Nova, pastora. Então, eu não posso deixar de falar de um detalhe importante. Quando nós decidimos, depois de adquirir o lote, colocamos mais um pré-moldado, e daí teríamos que fazer uma reforma tão grande a ponto de trocar a cobertura da igreja, quebrar colunas, porque eram 2 pré-moldados encostados, né, um no outro. Só a cobertura, na época, né, era muito dinheiro, porque uma estrutura de ferro muito grande para não ter coluna no meio. Então, foi muito audacioso o projeto. Sim. E nós descemos, então, trouxemos a nave ou a igreja aqui para o andar térreo. Começamos, numa semana, quebramos lá em cima. Tinha que ter a cobertura, já bem dizer, pronta, porque daí podia chover. Aqui, tudo de gesso, né? Sim. Enfim, o teto.
Foi bem arrojado. E aí nós descemos e começou uma crise no Brasil, na época. Né? Não vou citar o nome do governo, porque senão tem pessoas que vão se entristecer. Sim. Começou uma recessão, 2014, 2015. E nós, ao invés de ficar aqui embaixo 1 ano e meio, nós ficamos 3 anos e pouco. Aí, quando nós conseguimos, com muito custo, teve dias que contamos as moedas para pagar os compromissos. É só por Deus. Houve milagres, muitos milagres, pessoas que doaram. E quando voltamos a andar, né, onde estamos hoje, com a igreja como está hoje, eu olhava para a igreja e daí os membros tinham diminuído. Houve uma época bem difícil, mas tínhamos em torno de 280 pessoas, 250 no domingo. Mas num espaço, num lugar que tem hoje 500 e poucas cadeiras, 600 quase, e mais umas avulsas, né, quando chega mais pessoas, eu olhava para as cadeiras e e dizia, Deus, por que será que eu dei esse passo tão grande? Podia ter feito algo diferente com o espaço do lado que nós tínhamos, podia fazer para eventos. E eu pensava, Deus, mas por que a gente deu esse espaço tão grande para agora olhar para as cadeiras, muitas cadeiras vazias? Sabe o que o Espírito Santo falava? O quê? Ele me disse um dia, esse espaço é para que vai chegar um tempo em que uns voltarão, outros virão, cuida bem deles, porque essa igreja será um refúgio no tempo da tempestade. Olha só. E eu confiei nisso. E hoje nós podemos dizer que houve uma renovação, tanto da parte dos pastores, do qual eu sou a pastora titular. Houve um avivamento, aprendemos, fomos buscar coisas novas. E, graças a Deus, estivemos também na igreja do pastor André. Em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, onde ele orou por nós. Conhecemos coisas diferentes, métodos diferentes. Voltamos de lá incendiados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então, houve um renovo nessa igreja. E eu vejo almas chegando, pessoas se batizando, Deus abençoando, operando milagres, maravilhas. Eu estou muito feliz. É um novo tempo que a igreja está vivendo, né? É um novo tempo. É um novo tempo. Realmente Deus tem um plano muito grande com a IEQ Vila Nova. E nós temos visto isso porque o que a pastora falou de pessoas se batizando, nos anos anteriores a gente via pessoas se batizando, mas não com tanta intensidade. Quantas pessoas... Nós tivemos um batismo aqui que teve mais de 100 pessoas... num batismo, 101 num batismo só. Para você ter uma noção, é bastante gente se decidindo em seguir a Cristo. Isso é maravilhoso, né, pastora? Isso é maravilhoso. E pessoas que voltaram, e que a gente trata com maior amor, porque já estavam conosco, por um motivo ou outro, saíram e regressaram. E tem sido uma bênção poderosa, e creio que, mais do que nunca nesses últimos tempos, porque Jesus está voltando, está às portas, Deus vai salvar muitas almas. Deus vai operar milagres, maravilhas. Se, por um lado, o pecado tem sido intensificado, coisas terríveis como nós vemos, até nesse carnaval, nós vamos ver coisas horríveis, debochando de Deus, debochando de Jesus. Se, por um lado, o inimigo tem trabalhado tanto, tem levado muitas almas sem misericórdia, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Foram as palavras de Cristo que ele falou, Em João 10:10 está escrito. João 10:10, e que ele é o bom pastor, e que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Se, por um lado, o pecado está proliferando, está se tornando intenso, as pessoas assumindo que são satanistas, Por outro lado, o Espírito Santo vai fazer obras tremendas, haverá um grande avivamento, já está acontecendo. E nós estamos fazendo parte disso, é maravilhoso. E para quem está em casa, que quiser sentir esse novo do Senhor na sua vida, é só vir participar. Fica o convite para as pessoas que estão em casa a participar dos nossos cultos, né, pastora? Meu Deus, com muito amor. Que Deus possa alcançar você, sua família, enquanto é dia, enquanto é tempo.
Que bom, que maravilhoso. Vai ser um prazer muito grande recebê-los aqui com todo o amor em Cristo Jesus. Sabemos que é chegada a hora. E temos vários cultos, né? Temos várias atividades para adolescentes, juniores. Temos a Igreja Kids. Eu quero que a pastora fale um pouquinho da IEQ Kids, uma das primeiras igrejas que tem esse trabalho maravilhoso, pensando nas crianças, com louvor, com palavra. Que lindo isso, né, pastora? Sim. Nesses últimos tempos, nós investimos muito na Igreja Kids. Pensamos nas crianças. Então, o andar térreo, que antes era um salão social, onde nós fazíamos jantas e atividades assim, social. Nós paramos com tudo e formamos uma igreja para as crianças, com o palco ali, para elas cantarem, louvarem a Deus, caixa de som, toda a instrumentação. O brinquedão que ela se diverte. Que só o brinquedão, né? Custou bastante. Custou muito. E um ambiente próprio para elas, e elas têm o estudo a nível delas. Até, assim, crianças autistas, nós temos alguém especializado aqui. Os cuidados com os cordeirinhos de Cristo, como ele disse, apacenta meus cordeirinhos, tem sido grande aqui, temos feito com muito amor pelas crianças, porque elas são as prediletas de Jesus e são o amanhã da igreja. Que legal. Olha, então fica o convite para você trazer o seu filho, participar da Igreja Kids, enquanto você está lá no piso superior, ouvindo a palavra de Deus, se alimentando, né, da palavra de Deus, seu filho vai estar se alimentando também da palavra de Deus aqui na Igreja Kids, né, pastor? É um culto à parte, é um culto deles. Quando termina o nosso culto com os adultos, termina também o deles. As crianças, ao entrarem, recebem uma pulseirinha, o pai também. Qualquer coisa que for preciso no telão da igreja, lá em cima aparece, né? Qualquer coisa com seu filho, para você descer, ou buscar ele. Então, a gente tem cuidado. É muito organizado, vale a pena. De uma maneira especial, temos uma equipe maravilhosa cuidando deles. Eu louvo a Deus, porque a equipe de trabalho da IEQ Vila Nova tem se dedicado, temos muitos, a equipe que colabora, temos os diáconos, temos a equipe do apoio, a equipe do batismo. É maravilhoso. Tem sido maravilhoso. Temos o face a face agora que vamos fazer com as mulheres, depois com os homens, com os adolescentes e jovens. Tem o Veredas Antigas. Temos Veredas Antigas, que é a universidade, os cursos da Universidade da Família, Abençoando Gerações, o Aliança e tantos outros. Temos a Casa de Paz, a Casa de Bênção. A Casa de Bênção, para as pessoas receberem pessoas amigas e levar a palavra a Jesus. Precisamos intensificar todas as coisas. E que Deus nos ajude e envie ceifeiros para a obra dele, né? Para a seara que está madura. Se você está nos ouvindo e ama fazer a obra de Deus, seja bem-vindo. Venha. Jesus te ama. Que bom. E aproveitando, eu quero agradecer a você que ficou até agora junto com a gente. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Nós teríamos muitas histórias ainda para contar. Milagres. Que a pastora, milagres, né, do que Deus fez, mas eu tenho certeza a pastora já se sinta convidada. Nós estaremos mais vezes aqui em outra ocasião, falando de outros assuntos e falando dos milagres, né? Porque a pastora já presenciou muitos milagres ao longo do seu ministério. São vários anos, né, como ministério, como pastora, e eu tenho certeza que ela já vivenciou grandes obras do Senhor. Então, assim, ela já vai ficar aqui convidada para estar novamente com a gente, falando mais do Senhor, do amor do Senhor, mas eu quero que a pastora dê uma palavra agora para quem está em casa e quem ficou até agora assistindo um pouquinho da sua história, de como iniciou a IEQ Vila Nova, e faça o convite mais uma vez para o pessoal participar dos nossos cultos. Então, queridos, vocês que estão nos assistindo, vão nos assistir ao longo dos dias, eu quero dizer que Jesus ama muito vocês e não é por acaso que vocês estão assistindo esse podcast, essa reunião, essa entrevista. Então, eu quero te dizer que a tua casa, Deus quer cuidar da sua vida. Deus te ama muito, Jesus te ama. Procure ler a Bíblia, orar muito e buscar a graça do Senhor enquanto é tempo. E trazer sua família e vir aqui adorar a Deus conosco. Vocês serão muito bem-vindos. E se você é de outra cidade, de outro estado, lembre-se de buscar a Deus, ler muito a Bíblia, orar e participar de uma igreja. Nós precisamos estar juntos. A Bíblia diz que quando estamos juntos, Deus derrama a bênção. Você não pode viver sozinho.
Jesus já instituiu a Santa Ceia para que participemos e estejamos em comunhão com os irmãos e nos apoiando, nos sustentando uns aos outros. Então, fica aqui o convite, com muito amor, e eu desejo que Deus abençoe muito você e sua família, em nome de Jesus. Obrigado, pastora, mais uma vez. Obrigado a você que ficou até agora com a gente. Ative o seu sininho, siga, se inscreva aí no nosso canal e para ficar por dentro de todos os episódios que vão rolar aqui no podcast Conexão D, que foi o primeiro episódio diretamente da IEQ Vila Nova, aqui na cidade de Francisco Beltrão. Que o Senhor, é claro, possa estar derramando as mais ricas bênçãos sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus abençoe e um grande abraço.